Projeto, né, que ele desenvolveu uma caixa da prosperidade, no qual essa caixa da prosperidade existe uma planilha de guardar um dinheiro semanal. Mas a princípio eu achava que era um dinheiro que eu fosse dar, né? A princípio pensei nisso, mas logo foi desenvolvido uma feira no qual cada criança poderia levar algo para comestível ou algo pulseira, algo que fosse material, sabe, para ser vendido. E aí, o ano passado teve uma feira só que essa vai ser a feira todos os meses, uma vez por mês. E o que eu achei interessante logo quando chegou, né, cada criança chegou com a sua mercadoria, uns com sorvete, outros com salgados, outros com roupas, com muitas coisas diferentes. E uma menininha que caiu ano passado com o Davi, ela ganhou em primeiro lugar. E esse ano ela também caiu na mesma classe que o Davi. E nós fomos preparados, porque o Davi, ele tem dentro dele que ele quer ser o primeiro lugar. Isso é de praxe, acho que de a maioria das crianças, e ele tem isso forte, por ele ver a gente, né? Então mãe, mas eu tenho que ser, então, a gente tem que desenvolver estratégias, Davi, para que você atinja o primeiro lugar de vendas. Mas independente disso ou não, você tem que pensar que você tem que ser melhor que você foi na outra feira. Esquece os outros, pensa em você, foca no você, no que tem para vender, quais são os públicos. Eu já fui implantando qual é o público, quem são as crianças, porque são recreios, que cada recreio tem uma faixa etária de crianças, desde o primeiro ano até o 9º ano. Então, você tem que pensar quais são as coisas que vão ser vendidas lá. E eu expliquei para ele, né? E aí, assim, eu ajudei, né, a compra das coisas e fomos a essa feira. Chegando nessa feira, o que me chamou mais atenção foram as crianças. Na hora que o Davi chegou e começou a descarregar as coisas na sua parte, as crianças já vieram em cima. Davi, tudo isso, Davi, você vai vender tudo isso, só falta vender você mesmo. Aí você vai passar a fulana de tal. Essa menina estava bem ao lado dele, bem um pouco, umas 2 carteiras depois, a hora que ela viu o Davi preparado, ela ficou inconformada. Ela desfocou das coisas dela, começou a falar com o pai dela, não, pai, ela tinha levado coxinha, não, tem que trazer mais coisa, tem que trazer mais coisa. O pai dela desapareceu da feira, saiu para comprar um monte de coisa. E aí eu fiquei parada, né? Aí começou a vir outras crianças. Ô, louco, Davi, tudo isso você não vai dar conta de vender, não. Aí a outra criança, mas você, Davi, ixi, essas suas coisas é muito cara. Você não vai conseguir vender nada. Mas essa menina, eu fiquei impactada com a atitude dela. Ela é super competitiva, ela chegou ao lado do Davi, e eu não falei nada, gente, eu fiquei como mãe, mas só observando, porque eu queria ver a atitude do Davi. Aí ela chegou no pé do ouvido do Davi e falou assim, você não vai conseguir. Você não vai vender. Essas coisas são caras. Toda hora ela vinha, né, no ouvido dele, né? No ouvido Toda hora dele. ele falava um negócio. E falava, gente, eu fiquei chocada. Eram coisas assim, não era coisas de uma. Assim, eu faço parte de um projeto na igreja que eu sou voluntária, tá? Que eu cuido de crianças na igreja voluntariamente. Então, eu estou habituado com crianças, mas essa menina, ela queria trabalhar no psicológico dele. E falou, gente, ela falava coisas de adultos, não era... E porque assim, ela fala mandarim, ela fala inglês, ela é muito inteligente, essa menina. E ela começou, sabe, na mente do Davi falar. E eu falei, quero ver só qual a reação do Davi. Aí ele não falou nada. Não falou nada. Era engraçado, eu vi, algumas vezes eu vi, né? E como aquele menino, por exemplo, que falou assim pra ele, Davi, pra que tudo isso? É muita coisa, você vai ver, é muita coisa, ninguém vai querer. E ele não esboçava nenhuma reação, ele não falava nada, é como se não tivesse ninguém falando, ele só continuava ali focado, e eu só assim de olho pra ver qual era a reação dele, né? E ele ali continuava focado, arrumando a mesa dele de boa, Sim. Entendeu? Sim, eu lembrei muito daquela historinha, tá? Porque eu acho que tem uma ligação bem interessante. Aquela historinha do sapo que estava dentro de uma panela, né? Que
que ele estava tentando sair daquela panela quente e ele pulava cada vez mais alto, e os outros sapinhos, você não vai conseguir, não vai dar certo, e cada vez ele pulava mais alto, e aqueles outros sapinhos que estavam começando a esquentar, ferver, todos os outros sapos morreram, mas ele não, ele conseguiu fugir, pular, mas sabe por que ele conseguiu? Porque ele era surdo. Ele não escutou os que estavam gritando. Todos que estavam gritando lá, falando que não ia dar certo, morreram. Então, o Davi não escutava. Eu perguntei, Davi, você ouviu o que a sua amiga falou? Ele falou, ouvi, ó. Fez assim, tô nem aí. Ela deve estar com ciúme, mãe. Ela está com ciúme. Aí eu falei assim, não, Davi, mas não importa. Então, ela perdeu muito tempo lá parada, em vez de estar focada na venda dela, que já tinha crianças querendo comer, as próprias crianças que estavam na feira, não tinha soltado o recreio ainda, para comer, mas não, ela estava lá tentando afetar o psicológico do Davi. E aí, cada criança agiu de uma maneira. E teve uma outra criança que eu falei o que eu falei para o André, que dava um treinamento, aquela feira. Porque, assim, quantos de nós somos como aquelas crianças que estavam lá? Tinham crianças que mal sabia o que estava fazendo lá. Tinham perdido, né? Tinham perdido. Tava lá para fazer bagunça. Tava lá pulando. Aquele menino bagunceiro. Só que eles passavam de barraca em barraca, de mesa em mesa, pulando, fazendo bagunça. Tinha negativos. Tinha os negativos. Tinha os competitivos, que ao invés de estar focado no trabalho dele, em cada ser melhor que ele foi na feira anterior, ele estava preocupado em afetar o outro psicologicamente. Derrubar o outro, né? E acabava não focando no dele. Não focando no dele. Porque era isso que ela tinha intenção, porque a única criança que ela focou para tentar no psicológico só foi o Davi, porque era o único que ela achava como competição, que poderia passar ela nas vendas. E eu falei, Davi, independente se você vender mais, você tem que superar você, não superar ela, né? É você tem que ser melhor do que você vendeu da outra feira. Você tem que falar, argumentar, né? Que eu fui tentar. E dessa feira também, pessoal, tinha um que as coisas dele, as coisas que ele trouxe, não estava vendendo, mas ele sacou. Sim, ele teve uma percepção de mercado e ele mudou a estratégia sozinho. Eu falei para Vanessa, esse cara aí é o candidato a se dar bem na vida, porque ele encontra soluções, ele não fica focado no problema, nem desanimando nos outros, nem fazendo bagunça, ele foi e buscou uma solução para o problema dele, já que o produto que ele levou ninguém queria comprar, ele arrumou uma solução. Qual foi a solução? Sensacional. Ele foi sensacional, esse menino. Ele ia de barraca em barraca, tá? Tinha crianças que os pais, por exemplo, tinha uma criança que o pai era dono de uma pizzaria. Então, ela levou várias pizzas para ser vendidas. E tinha panfletos. Ele ia de barraca em barraca. Se a criança tivesse alguma foto, algum preço de alguma coisa, ele perguntava, você quer que eu anuncio? Aí, anuncio, eu cobro R$4 para anunciar. Olha só, eu cobro R$4 para anunciar. Quando chegar a multidão de crianças, eu vou anunciar, eu vou falar. E dava certo, porque uma mulher falou assim para mim, nossa, tem coisas aqui gostosas, porque tem um menino aí na feira muito inteligente, ele falou assim, ó, você precisa ir lá naquele outro lado, porque as coisas gostosas estão lá. Comestível, que tinha um lado dos comestíveis. Ele era o cara que levava os clientes para as mesas. Fazia o marketing do negócio. E cobrava R$4. A gente achou que... A Vanessa falou assim, tinha um menino lá, André, que ele ia de mesa em mesa fazendo divulgação. Aí o Davi olhou para ela e falou, mamãe, mas ele cobrava. Aí ela, cobrava? Ele chegou em mim e falou, Davi, se quiser, eu anuncio para você. Eu cobro R$4 e divulgo para todo mundo as suas mercadorias. E ele começou a fazer o dinheiro dele desse jeito, dessa forma, gente. E teve esses perdidos, um menino que no final a mãe acabou comprando coisas que não vendiam, né? E essa questão da mãe comprar ou não analisar isso, me fez pensar na questão, eu até comentei com o André, da mentoria, né? Às vezes a gente não escuta a mentoria, de repente até a mentoria falou, ou de repente, às vezes a gente anda perdido, né? A gente não participa dos treinamentos, aí a linha descendente vem perguntar para nós, a gente, como, aonde, onde estamos? Mandou latinhas de uma bebida que criança não toma. Depois ele saiu dando essas bebidas.
para as crianças, não vendeu, quer dizer, Ou seja, teve o que desperdiçou, o desperdiçou, o prejuízo. teve o cara que é focado, o cara, né? A criança que é focado já desde pequeno em gastar, porque em vez de ele Sim. ficar na mesa dele divulgando os produtos, ele saía da mesa dele e ia Sim. comprando dos outros, gastando muito dinheiro. Ele gastou, teve criança que gastou mais do que levou para vender. Então, tudo que ela vendeu lá, ela gastou lá mesmo na feira. Então, isso chamou muita atenção. E o que é interessante, desse projeto da professora é o seguinte, que além da criança ter essa caixa da prosperidade, ela vai colocar o dinheiro que ela está produzindo. Então, ela vai ter que usar a criatividade dela para produzir, ela vai ter que ter a criatividade de vender, de dar o troco, né? Saber esse negócio do troco. Tinha criança que nem sabia dar troco, não tinha nem noção de nota, olha só. Então, os perdidos, né? Os perdidos. E quantos de nós anda perdido? Quantos de nós não está conectado no sistema? Fala que está, mas não está. E essa consciência de que você tem, desse valor que você recebeu, você tem a parte que você vai se pagar, né? Porque foram 3 horas, mas a outra parte vai ser investida. Olha que legal. Eu falei, Davi do céu, se eu tivesse desde pequenininha aprendido isso, né? Estamos excelentes, mas estaríamos, sim, muito além, né? Então, eu falei, olha, Davi, parabéns pelo desenvolvimento dele. Fora isso, gente, como é o nosso trabalho, não poderia ser diferente, levamos os sucos de aloe vera, eles também ficaram expostos lá. Isso chamou a atenção das professoras. O Davi falou para a professora, olha, professora, minha mãe vende aloe vera, e eu levei algum material para mostrar para a professora. Foi vendido aloe, daily, sabonete líquido. O amiguinho dele comprou sabonete, o de pedra, para dar de presente para a mãe. Então, assim, foi vendido bastante coisas e, claro, como ele né, ajudou nessa questão, então é um lucro nada mais justo do que seja dele, né? Que ele lucrou mais de R$150 em produtos da Forever. Ele tem dinheiro, né, que ele ganha dos avós, então ele tinha R$170, aí eu falei, Davi, me empresta aí o dinheiro de pedágio, essas coisas, aí ele me emprestou. Aí ele falou, mãe, me devolve. Eu falei, Davi, eu acho melhor você pegar esse dinheiro e investir em algo para você dobrar isso. Foi que a gente investiu R$160 para essa feira, ele voltou com R$480, tá? Isso eu não estou nem falando os 140, 160 de lucro dos produtos, estou falando das coisinhas que foram vendidas lá, né? Ele lucrou R$320, ele lucrou o dobro, né? Ele dobrou o que ele tinha. Então, ele voltou com 480, lucrou 320, me devolveu, e os R$160 que ele me emprestou, né? Ficou kits, porque eu comprei de mercadoria para ele vender. Então, eu acho que isso dá um belo de um treinamento, eu acho que da questão de como você está agindo no seu negócio, também, e também a educação financeira. Uma criança de 10 anos, em 3 horas, lucrou 320, tirou R$50 para gastar para ele, o restante ele investiu.